Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de Deus, uma mensagem bíblica que está em Números 21, no versículo 4, que fala sobre o perigo do desânimo. Quando a alma se cansa do caminho, daquelas lutas, daquela batalha que a gente está dia a dia e não vê resultado, vencer o desânimo na jornada de fé, e a gente precisa aprender como. O relato de Números 21:4 revela um momento crítico na jornada dos israelitas pelo deserto, Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então esse versículo, irmão, encapsula o perigo espiritual do desânimo que surge quando a jornada se prolonga, as dificuldades se acumulam e a promessa parece distante. A gente não alcança aqueles objetivos que nós esperamos e nós temos uma pressa incrível, Porque o ser humano é imediatista, quer resolver tudo rapidinho. Então o desânimo não é apenas uma emoção passageira, mas uma condição espiritual perigosa que pode levar à murmuração, rebeldia e, consequentemente, ao afastamento de Deus, As raízes do desânimo no caminho prolongado, diz, a rodear a terra de Edom. O caminho parecia desnecessariamente longo e difícil. A demora em ver o cumprimento das promessas gerou impaciência naquele povo. E muitos deles se perderam nessa caminhada. Quando Deus nos leva por caminhos indiretos ou prolongados, nesse momento a nossa fé é testada. Junto com a fé vem a paciência, os frutos do Espírito que nós deveríamos estar vivendo na jornada. E o desânimo muitas vezes surge quando os nossos cronogramas não se alinham aos cronogramas divinos. Como eu falei antes, nós temos pressa, nós queremos ver as coisas resolvidas rapidamente. A impaciência como porta de entrada para a murmuração. O povo se tornou impaciente no caminho. E a impaciência procedeu à murmuração aberta contra Deus e contra Moisés. Nós temos que prestar atenção para o que sai da nossa boca. Nós vivemos tão distraídos nos últimos tempos que estamos perdendo a noção de como fazer as coisas de forma correta, principalmente o que se diz alinhar-se à palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se alinhar a nós, é nós que temos que se alinhar à palavra. O desânimo não tratado, meus irmãos, ele degenera em reclamações contra Deus, contra os líderes que ele estabeleceu, muitas vezes contra a família. Nós começamos a ver defeito em tudo e em todos, sendo que o defeito está em nós mesmos por sermos impacientes. Então nós devemos vigiar sobre a nossa impaciência. Temos que ter discernimento daquilo que nós estamos fazendo, porque a distorção da memória a memória nossa fica distorcida em tempos quando nós estamos desanimados. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir ao Egito? Está no versículo 5. No desânimo, romantizam o passado de escravidão, no caso do povo hebreu, Eles têm saudade do que eles estavam vivendo lá. Eles tinham alimento, eles tinham de certas regalias como escravos, mas esquecendo da condição de escravo. Então o desânimo distorce a nossa percepção, fazendo-nos ver o passado como melhor do que realmente era e o presente como pior do que realmente é. Por quê? Por que nós vemos dessa forma? Porque nós estávamos, de certa forma, condicionados a um passado que nós achávamos que era bom, até descobrirmos a caminhada para a libertação, para a liberdade.
E aí nós começamos a ver dificuldades, porque queremos tudo pronto, tudo na mão e tudo de forma rápida. Mas as consequências espirituais do desânimo não tratado são terríveis, porque o desânimo levou à murmuração e trouxe juízo divino. Trouxe serpentes ardentes. A atitude do coração afeta a nossa condição espiritual e acaba nos afetando fisicamente também. Então, o desânimo, ele não é inofensivo, pelo contrário. Ele pode abrir portas para ataques espirituais e consequências negativas em nossas vidas. Então, a experiência dos israelitas em Números 21 nos adverte sobre o perigo do desânimo na jornada de fé, porque quando a gente cansa do caminho, nós somos tentados a questionar a bondade de Deus, né? Não é isso que nós fazemos? Reclamamos da direção e ficamos de namoro com o passado, né? Parece que o passado era tão bom, mas você não percebeu o tanto que você já evoluiu, o tanto que você já cresceu nessa jornada? Então, assim como Deus proveu uma solução para os israelitas através da serpente de bronze, né, tipificando a Cristo, Ele nos oferece cura para o nosso desânimo através de Jesus. Então, se você se encontra desanimado, sem perspectiva, põe os joelhos no chão, vai orar. Que a gente aprenda a levar o nosso cansaço, a nossa impaciência e o nosso desânimo à cruz, onde encontramos a graça para seguir em frente rumo à terra prometida. Então, que Deus possa abençoar a todos que estão entendendo as mensagens que a gente está trazendo aqui diariamente. Isso é para edificação espiritual, para você crescer, para você não ficar na mesma condição o tempo todo. A palavra vai abrindo a sua mente. E com a mente aberta você pode chegar aos novos horizontes, junto a de Deus. Se alinhe à palavra de Deus, se alinhe aos princípios divinos, que você vai encontrar a paz que você tanto busca e as respostas, né, os resultados vão começar a surgir na sua vida. Nada de desânimo, nada de desânimo. Quem tem Cristo não pode viver desanimado. Então se reanime, restaure a sua vida e busque um ânimo novo em Jesus Cristo para continuar a sua jornada. Amém? Vamos orar, Pai querido, Pai amado. Obrigado por mais um dia das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas novas experiências que tem trazido, Senhor, entendimento, discernimento para a nossa vida, um crescimento espiritual que muitas pessoas almejam, mas não estão encontrando a porta de entrada para esse tipo de vida. Que o Senhor nos conduza, Senhor, não só a mim, mas todo aquele que tem esse desejo no coração, desejo de uma nova jornada, de um novo ânimo, de ânimos restaurados dentro da casa, dentro da família, Senhor, um novo ânimo no casamento, um novo ânimo na criação dos filhos, um novo ânimo na igreja, um novo ânimo na própria vida, Senhor. Que assim seja, Pai, que as Tuas promessas se cumpram através do nosso entendimento, através da nossa conexão com o Pai, e que novas experiências, Senhor, tragam mais vida a esses lares que estão neste momento, Pai, passando por dificuldades. Que o Senhor abençoe a todo que essa oração chegar, a toda casa, a toda família, e que haja novas oportunidades, um ânimo novo em cada casa, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.